Nosso assunto hoje é a vida no exterior, o que é o sonho de muitos profissionais, de muitos jovens, estudantes. E para isso nós estamos aqui com uma especialista nessa área que é brasileira, já mora há muito tempo nos Estados Unidos e trabalha nessa área, ela é advogada. Está conosco a Alessandra Crisanto e traz para a gente essas principais dúvidas. Esta é a área de trabalho dela no exterior, principalmente nos Estados Unidos. E é o tema que nós desenvolvemos aqui. Muitos brasileiros sonham, Alessandra, mas as pessoas têm medo. Você já teve medo, mas cedo foi para fora e depois acabou indo definitivamente, se tornando americana. Vamos falar sobre isso. Qual é a possibilidade? É um sonho muito difícil de realizar, a pessoa desenvolver uma carreira internacional? Primeiramente, obrigada pelo convite. Você disse a palavra correta, né? O que falta a muitas pessoas é coragem e absolutamente preparo. Então, eu não diria que é difícil, que eu diria que o segredo está no planejamento. É perfeitamente possível, né? Eu hoje desenvolvi um método no qual, obviamente, nós levamos esses profissionais de maneira totalmente legalizada para poder estudar e trabalhar nos Estados Unidos, principalmente. Nós também temos faculdades em outros países, né? Mas o segredo está no preparo e no planejamento. Aí é perfeitamente possível. Quando a gente fala de estudar no exterior, a primeira barreira, vamos dizer assim, é a parte financeira. Como se preparar financeiramente para criar uma carreira no exterior? Certo. Eu diria que além da parte financeira também é o idioma, mas falaremos disso adiante. Como eu disse, o segredo é o planejamento, né? A boa notícia é que hoje a minha empresa, né, Study Work USA, nós negociamos bolsas de estudos previamente aprovadas com universidades para os latinos, né, latinos americanos, inclusive especificamente brasileiros, o que torna-se mais viável, né? Ademais, o que hoje também é um dos diferenciais da minha empresa, é um conceito que nos Estados Unidos não era muito comum, o parcelamento, né? A gente sabe que brasileiro tudo é parcelado, né? E muitas pessoas enfrentavam um verdadeiro obstáculo, né, ao ir para fora, que foi o meu caso, inclusive, a primeira vez que eu tive essa oportunidade, eu falei, não, é impossível, porque é muito caro. Imagina o dólar a praticamente 6, né? Ainda que esteja baixando, ainda é muito alto. Porém, o que eu negocio previamente com essas universidades é a possibilidade de parcelar esse pagamento ao longo do programa, né? E principalmente o risco é muito baixo porque você começa a pagar praticamente depois que você chega, depois que seu visto é concedido, né? Então, muitas pessoas têm medo do visto, o qual nós também preparamos a pessoa para o visto, né? Para a entrevista imigratória, para poder fazer um processo com muita tranquilidade, poder explicar para os oficiais da imigração o que vão fazer, tudo corretamente, de acordo com as normas governamentais. E as bolsas, né, que não são 100%, algumas são, mas a maioria são bolsas parciais, mas que tornam viável o profissional, né, o estudante, poder, inclusive, se manter no país com a ajuda destas bolsas e, inclusive, com uma possibilidade de trabalhar legalmente desde o primeiro dia. A preocupação hoje do brasileiro é, através do noticiário internacional, ele está recebendo tantas notícias sobre fechamento, sobre rigor na entrada de brasileiros. Sim. E desistir a partir desse ponto. Claro. Como você responde a isso? Olha, sendo bem sincera, ao contrário do que hoje nós temos a mídia, né, não querendo entrar em polêmica, são pontos de vistas, né? Então, assim, eu que estou do lado de lá, eu vejo que há muito sensacionalismo. Então, obviamente, né, a administração atual ela é mais rigorosa, ela tem aplicado as leis não mudaram, ela tem aplicado as leis com mais fervor e dificultado, sim, a permanência daquele estrangeiro que vai de maneira ilegal, o que não é o foco da minha empresa. Por outro lado, todavia, quem se planeja, quem vai de maneira legalizada, através de uma faculdade credenciada pelo governo, né? Porque é insta salientar que estas faculdades que eu represento, elas têm a autorização do governo para receber este estudante internacional. Então, antes de você aplicar para um visto na Embaixada Americana, você vai ter um documento formalizado pelo órgão governamental americano ou de outras nacionalidades, né? A qual vai atestar que a sua entrada ela é legalizada pelas vias corretas e, inclusive, que você tem um tempo de permanência no país limitado, a qual
o intuito é que você retorne para o seu país após o término desse programa. Quem está nos assistindo e não tem condições ou tem medo de enfrentar um país diferente, pode fazer o teu curso remotamente? Sim. Hoje, vislumbrando nessa dificuldade e realmente o medo, né, o preparo, nós temos a nossa startup, que é a plataforma Passport Pro, que ela prepara esse aluno, às vezes por 1 ano ou até 2, para que ele chegue da maneira correta e, inclusive, se adapte no país, né? E o primeiro passo é o aprendizado da língua. Então, acho importante demonstrar que uma das maiores barreiras do brasileiro não necessariamente é o dinheiro. O dinheiro, a bolsa, a gente, né, consegue viabilizar, mas a língua inglesa foi o que eu observei, né, ao chegar mesmo nos Estados Unidos. É curioso como até pessoas que moram há anos, né, pessoas, principalmente brasileiros ou Spanish, que a gente chama, hispanos, né, moram há anos lá e não falam o idioma. O que, a meu ver, é inaceitável, porque como você... E prosperam, né? Mas eu digo, você, para prosperar na sua carreira internacional, o primeiro passo é o domínio do idioma, né? E nós sabemos que no Brasil, para ser bem rígido, eu acredito que menos que 1% da população fale realmente o inglês, né? Então, uma das vantagens do nosso programa, sim, respondendo sua pergunta, você pode iniciar o preparo, né? Você pode, tem pessoas que começam a preparar enquanto está aqui no colégio, para depois estudar fora, para ter essa oportunidade. E, inclusive, há uma flexibilização de algumas universidades de fora que elas querem o estudante internacional, né? E em receber esse profissional não com a fluência total no idioma. Hoje, o idioma no nível intermediário, ele é suficiente para você acompanhar um programa, né? É óbvio que você vai fazer um teste, você vai ter que passar nesse teste para ser aceito na faculdade. Mas a barreira do idioma, ela é quebrada no momento que você entra na nossa assessoria, que é isso que eu faço, né? Eu preparo. Então, como funciona hoje a nossa assessoria? Você entra numa plataforma a qual você vai ter aulas de inglês e espanhol o dia inteiro, de maneira remota, tá? É online, é totalmente online. O que eu digo o dia inteiro são pelo menos 11 a 15 aulas ao vivo, inclusive aos sábados. E não só aulas de idioma. Nesta plataforma, que eu chamo de Hub, eu trago profissionais das mais diversas áreas, que são meus parceiros nos Estados Unidos. Então, eu vou trazer pessoas que vão cuidar do seu seguro-saúde, pessoas que vão cuidar da sua família, como achar uma casa. Inclusive, no nosso site, nós temos a questão de aluguel de casas. Enquanto esse estudante está fora, ele pode ou morar na universidade ou fora do campus. Trago empreendedores que dão palestras com o sentido de alimentar a mentalidade, essa mudança cultural. Até psicólogo nós temos na nossa plataforma que preparam o aluno, que difere de 18 a 70 anos, hoje não existe limite de idade, e este aluno ele é preparado 360 graus para que ele possa fazer essa imersão totalmente, ou não digo totalmente, porque nunca ninguém está totalmente preparado, né? Mas vencendo a barreira principalmente do medo, né? E ali é uma comunidade, na qual ele vai conhecer outras pessoas, né? Uma real chance de comunidade mesmo, que chamam de networking, né? Você já conhece antecipadamente profissionais, se identifica com alguns que já vão estar na mesma faculdade ou que vão traçar a mesma linha de carreira, e ali a gente cria um ecossistema que atende este futuro. Eu não gosto de chamar intercambista, mas hoje eu sou muito focada em profissionais mesmo, que às vezes eles levam a família junto, né? Então, existe uma assessoria 360 graus para fazer essa imersão de maneira mais tênue. Outras regiões do mundo, você já tem um desenvolvimento em outros pontos de atendimento. Como é que está? Que outros países já podem ter orientações para quem quer se mudar, quem quer estudar fora? Claro. Hoje eu digo que o mundo está totalmente globalizado, né? A nossa especialidade é Global Mobility, né? Que é a mobilidade global. Eu digo que não existem mais barreiras, né? E, inclusive, só colocando um ponto importante do que você me perguntou, o nosso governo americano, ele se mostra muito favorável, né, através de várias leis e até discursos do Donald Trump, de receber esse estudante. Eles são favoráveis, as universidades, elas estão abertas, elas gostam da diversidade que o brasileiro traz, né, para que possa haver inovação,
né, troca de tecnologias, dentre outros fatores. Mas respondendo sua pergunta, obviamente que não existe apenas os Estados Unidos, né? Estados Unidos hoje é o número 1 em educação, primeira economia do mundo, o que atrai muitos profissionais que querem uma experiência não só de estudo, mas também de trabalho, né? Então, nosso programa Carro-Chefe, ele traz a possibilidade de você trabalhar legalmente. Então, hoje os meus estudantes, principalmente de mestrado, eles estão trabalhando em Google, Facebook, Tesla, Disney, todos têm uma colocação profissional junto com esse programa, né? Inclusive, durante o programa principal, ele estuda ao longo de 2 anos e trabalha, e ele pode ficar depois de 1 a 3 anos no país, é um programa do governo, né? Foi algo que eu fui pioneira, muitas pessoas não falavam sobre isso, sobre a possibilidade de trabalhar legalmente como estudante nos Estados Unidos, e existe esse programa, né? Então, hoje eu já levei, assim, eu acho que entre brasileiros e estrangeiros, mais de 10 mil famílias que fazem esse programa de estudo e trabalho nos Estados Unidos, né? Fora dos Estados Unidos é ainda algo em desenvolvimento? Ou já está acontecendo? Ele sempre existiu lá. Eu falo que eu não criei o programa, o que eu considero é que eu publiquei, coloquei a termo e comecei a falar mais disso, né? Sempre existiu. Então, não é um programa em desenvolvimento, é um programa no qual quem foi pioneiro, a nacionalidade que foi pioneira nesse programa são os indianos. Então, assim, a nacionalidade de indianos, ela é 20 vezes maior do que a de brasileiros. Para o brasileiro estar em desenvolvimento, eu diria o contrário. Os Estados Unidos não está em desenvolvimento, o brasileiro está em desenvolvimento em conhecer esse programa, né? Eu fui a primeira que fiz e eu repliquei. Eu percebi os problemas que existiam nesse meio, né? Quais eram as principais dificuldades do brasileiro e consegui, vamos dizer assim, empacotar e colocá-los em segurança, o que é o mais importante, né? E aquele jovem que quer praticar o esporte e estudar também. Você consegue esse tipo de bolsa também nas universidades? Existem. O esporte ele é extremamente fomentado nos Estados Unidos, né? Ocorre que esse tipo de bolsa, ele é bem mais restrito. Então, ele exige que você faça testes e, normalmente, ele é um pouco mais fácil de você conseguir entrar quando você já está no país. Mas vamos às boas notícias, né? No meu programa, o programa qual eu facilito, muitos profissionais, não existe limite de idade, ele vai, às vezes o casal, ou só o pai estudar, ou o pai e a mãe, e leva o filho. E o filho tem a possibilidade de estudar gratuitamente na escola americana, podendo fazer esportes, inclusive, né? 100% gratuito para o dependente até 21 anos, né? E caso ele queira, nesse momento ele é preparado, ele pode depois... Ele pode se tornar um atleta profissional estudando, dúvida, né? Sem dúvida. E, aliás, as chances, a meu ver, são maiores do que aqui no Brasil. Porque, principalmente, por exemplo, em futebol feminino, há muitos brasileiras se destacando, brasileiras se destacando no exterior. E eles têm um sistema de bolsas, né, para aqueles que se destacam no esporte. E a escola ali, a base, né, ela é maravilhosa, né, o sistema de ensino. Não é à toa que é o primeiro do mundo. Então, as crianças, inclusive meu filho, né, são treinados para estudar. Na parte da tarde eles têm acesso, né, a todos os tipos de esportes. E ali eles podem testar e começarem a demonstrar, inclusive, para o técnico, né, uma performance. Quando ocorre essa demonstração, parte do coach, né, a gente chama de coach lá, o próprio técnico, ele já convida o estudante para ficar no país. Existem alguns brasileiros que estão bem famosos, assim, conquistando bolsas, inclusive ganhando bastante dinheiro com isso. Nós temos um intervalo, estamos falando aqui com a advogada Alessandra Crisanto. Ela mora nos Estados Unidos já há muito tempo, tem uma empresa nessa área de integração com as universidades americanas, de informação. Já voltamos para continuar com esse assunto que interessa muita gente jovem que gostaria de sair do país para ter uma complementação melhor. Já voltamos. Hoje falamos sobre os países que abrem oportunidades para brasileiros que pretendam estudar no exterior. E a nossa convidada trabalha nessa área já há muito tempo, mora nos Estados Unidos, tem uma empresa desta área, ela é formada em Direito, Alessandra Crisanto, que traz aqui várias explicações que muitas vezes a gente precisa ouvir para entender como é que é esse desenvolvimento de uma carreira internacional. João?
Alessandra, no primeiro bloco falamos muito dos Estados Unidos. Fora os Estados Unidos, quais outros países há mais oportunidades de bolsa de estudo? Sim, olha, hoje a gente tem oportunidade praticamente no mundo todo. É até curioso, né, como isso não é tão falado. Mas vamos aos mais populares, né? Acredito que para o brasileiro, depois dos Estados Unidos, o Canadá seja muito popular. O Canadá tem vários programas na área de higher education, que são colleges, né? As bolsas não são tão acessíveis, mas existe possibilidade de trabalhar. Inclusive, por coincidência, meu irmão mora no Canadá hoje. Então, tem bolsas também, né, para a família. Eu tenho Austrália no meu coração, que começou minha carreira há 30 anos atrás. Eu comecei estudando mestrado em Direito na Austrália. A Austrália também recebe muitos estudantes internacionais, com programas também de estudo e trabalho. É um pouco longe, é o único ponto, digamos que negativo, mas é um país muito seguro. É um país onde há muitas possibilidades também. Nova Zelândia. Existem brasileiros, a gente acha em todos os lugares do mundo, né? Nós temos faculdades hoje na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, na Europa. Nós estamos abrindo, um dos motivos de eu ter vindo ao Brasil é porque eu estou em viagem, promoção de uma faculdade que nós estamos abrindo uma parceria, que nós teremos a possibilidade de trabalhar e estudar em Milão, Lisboa, Portugal, e Barcelona, Espanha, com uma possibilidade de extensão em Dubai, que é outro paraíso, que vem recebendo muitos brasileiros, inclusive para a parte de trabalho e inclusive de mudança, né? Muitos profissionais indo para Dubai também. Fora isso, eu poderia citar o Reino Unido. O Reino Unido hoje ele não está tão amigável em termos de valores e em termos de recebimento não tem sido tão atraente, mas não deixa de ter faculdades renomadas. Inclusive no passado eu trabalhei muito com o Reino Unido, porque eu tinha uma empresa que foi adquirida por um grupo educacional do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha. Temos a possibilidade de idiomas, né? Eu sou muito focada, minha empresa é muito focada em educação, o que nós chamamos de higher education. São cursos de faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado. Porém, existe aquele brasileiro que, né, tem a vontade de sair para o famoso intercâmbio, que são programas de línguas, né? Então, é muito famoso a Irlanda, Malta, são inúmeros países, assim, mas eu diria que os mais populares, em primeiro lugar, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido. E aí, o céu não é o limite. Temos programas na Turquia, na Suíça. Olha, se eu te falar em todos os países, é difícil que nós não temos, né? E alguns que querem estudar espanhol na América Latina mesmo, mas o nosso foco hoje são faculdades. Primeiro ponto, Estados Unidos e agora essas na Europa que estão abrindo aí para a possibilidade de trabalho legalizado. Alemanha também temos alguma coisa. Irlanda já foi um grande destino no meu passado. E depende muito do perfil do profissional. Esse que é o foco da consultoria. Quando você entra, aliás, eu diria que é uma das minhas vantagens. Quando você entra na nossa consultoria, você não precisa saber já para onde você vai. Você vai ter acesso a todos esses programas, todas as universidades, todas as bolsas, inclusive, às vezes acontece, não dá certo em um, nós aplicamos em outro estado, em outro país, você vai ter essa flexibilidade de poder estudar em qualquer lugar do mundo. E aí é traçado um perfil, né, uma análise, porque às vezes você não preenche algum requisito para o visto, às vezes o aluno não preenche algum requisito financeiro, ou até mesmo algo mais simples, como clima, por exemplo. Então, vamos dizer, se fosse eu não iria para um país frio, eu não gosto. Por isso que hoje eu moro na Flórida, né, que é quente. A gente estuda todos os aspectos que estão envolvidos no intercâmbio, né, e traçamos aí uma linha com foco hoje nos Estados Unidos, por ser a sede da empresa, mas obviamente que podemos atender em praticamente todos os países. Como é definida a sua empresa quando alguém procura um contato e quer saber mais? Como é que você define? O que é que você resolve? Nós somos especializados em mobilidade global, tá? O carro-chefe hoje é o programa de estudo e trabalho. Por quê? Porque ele é o mais rápido, ele é o mais, vamos dizer, viável financeiramente e principalmente, ao meu entendimento, eu diria que é o meu propósito, é a educação. A educação é que vai abrir portas, né? Eu não tenho o foco de levar as pessoas apenas para trabalhar, apesar de ter este programa. Nós temos alguns programas
no qual alguns profissionais podem ir trabalhar em restaurantes, resorts, etc., que é o programa J1, mas não é o meu foco para falar disso hoje. Então, a educação ela é a porta de entrada, né? Então, eu diria que eu sou focada em educação internacional e, claro, que dentre as ramificações, os nossos conhecimentos, alguns serviços se estendem para, por exemplo, profissionais que queiram internacionalizar a empresa, que é o foco do meu mestrado, criação de holdings e plataformas fora do país, mas aí já é um atendimento para um profissional que já está numa outra, já passou por algumas fases, né? Eu diria que a porta de entrada é o estudo hoje. E como você direciona essas pessoas aos cursos? Como que essas pessoas, eu posso entrar lá e falar, olha, eu quero fazer direito. Como que você me direciona e direciona essa pessoa para um curso de direito? Ela é melhor nos Estados Unidos, é melhor na Europa, na Ásia. Como que você direciona essa pessoa? Ou, de repente, no meio dessa conversa, você consegue mudar o curso profissional? São apresentadas várias opções, né? Hoje, se vocês quiserem, inclusive, colocar o meu site, é o studyworkus.com, eu tenho ali mais de 600 universidades. Mais de 10 mil programas. Porém, quando você entra na nossa consultoria, além de toda essa plataforma em grupo, você vai ter reuniões individuais. São 11 reuniões com gestores, né, pessoas da área acadêmica, que vão traçar o seu perfil, você vai responder um questionário e ali você vai escolher. Então, tem uma lista que eu brinco, que é a lista secreta, mas ela não é tão secreta assim, é porque são programas que eu nem disponibilizo no site, porque eles são garantidos para o meu cliente. São faculdades que eu tenho exclusividade. Então, eu vou te apresentar. Digamos que vocês entrem na minha plataforma hoje. Você vai ter acesso à lista exclusiva das faculdades com as melhores bolsas. E aí, diante das suas características, você vai poder aplicar para ser aceito naquele curso. Então, o que vai depender? Seu nível de inglês, a questão financeira, o país que você escolhe, a cidade, tudo isso é tratado dentro da consultoria. São palestras, né, praticamente diárias, todos os dias a gente tem palestra com profissionais que vão te apresentar aqueles destinos com as suas peculiaridades, né? Hoje, inclusive, um dos carros-chefes, que no começo algumas pessoas podem até achar estranho, mas nós temos uma exclusividade com uma parceria em Miami, com uma faculdade que ela está apta, inclusive autorizada pelo governo, para aplicar um MBA em português, com diploma americano. Então, só nessa faculdade eu tenho aí uma média de uns 300 alunos na primeira turma que saíram do Brasil, profissionais extremamente qualificados, que ainda não se sentiam tão confortável com o idioma. Então, eles foram para Miami para fazer uma imersão ali e para ter o curso do MBA em português com uma validade de um diploma de uma faculdade americana. A partir da sua experiência, isso interessa ao jovem. Quais foram os caminhos? Como é que foi essa descoberta? O que fazer? Se tinha que sair do país? O que deveria estudar? Como acertar nessa escolha? São as dúvidas principais do jovem. Sim, sem dúvida. Hoje, por exemplo, só nos Estados Unidos existem mais de 5 mil universidades. Qual é a principal barreira? A falta de informação. E não é que, eu vou tentar explicar de uma maneira bem prática, não é que ela não existe. As faculdades, principalmente as americanas, elas não estão preparadas assim para atender uma demanda. É aí que entra nossa consultoria. Então, se você tentar hoje conversar com uma faculdade, eu diria assim, para entender de uma maneira mais simplista, imagina se você vai numa universidade, que seja, qualquer uma aqui em Curitiba, você é estrangeiro e você começa a perguntar como faz, como é o visto. Eles não estão preparados para isso. Então, a falta de clareza nas informações barra muitas pessoas de terem a oportunidade. E é isso que a nossa consultoria faz. Nós trilhamos, afunilamos o caminho, praticamente o estudante ele nos entrega os documentos, nós fazemos avaliação acadêmica e nós temos esse contato com a faculdade, né? Nós fazemos essa ponte. Algumas faculdades, inclusive, são praticamente nossas. Então, a gente faz essa ponte, coloca ele lá dentro de uma maneira mais tranquila, inclusive para os pais, né, porque aqueles que são mais jovens têm uma insegurança. Então, a primeira dificuldade, a primeira barreira é a informação, né? Então, nós compilamos toda essa, vamos dizer assim, esse produto e conseguimos dar essa assessoria acadêmica internacional com segurança. Além de estudar, dá para empreender no exterior? Acho que eu sou a prova disso, né? Olha, eu posso dizer assim, com muito orgulho,
que o que eu fiz em 4 anos nos Estados Unidos, eu não fiz em 40 no Brasil. É um país extremamente propício para o empreendedorismo. É totalmente possível, existem caminhos, existem muitos profissionais que facilitam, existem vistos também. Após o término a minha jornada foi um pouco nesse sentido, né? Eu fui estudar, depois eu tive essa possibilidade de, inclusive após o curso, meu mestrado, abrir minha própria empresa e trabalhar dentro da minha própria empresa. E aí você ter acesso a outros canais. Então, é perfeitamente, possivelmente, totalmente viável e, inclusive, com muitas vantagens, né? Uma das frentes da minha consultoria, ela ajuda empreendedores brasileiros a internacionalizarem a empresa, inclusive com questões de tributação, parte societária, blindagem patrimonial, internacionalização de empresas de uma maneira geral. Hoje é uma das pernas que a gente trabalha também. Nós estamos quase no final. Os contatos, para quem quiser saber mais, quais seriam os meios para chegar, para se informar? Ok. De maneira mais prática, meu Instagram, né, é o Alessandra, com 2 S, .crisanto, santo no final, né? É a maneira mais prática de marcar uma consulta com a minha equipe. Nós temos mais 2 outros Instagrams, mas acho que chegando no meu, você vai chegar ali nos meus websites, na minha plataforma, uma maneira mais fácil de me contactar. Aí chama no WhatsApp. E para terminar, a mensagem que você dá para quem quer começar uma vida no exterior? Certo. Planeje. Planejamento é a chave, né? Nós brasileiros, né? Sou brasileira, nós temos uma mania de deixar tudo para a última hora. Quando eu me formar eu vejo. Não, comece agora, né? O preparo é a chave do sucesso e principalmente tenha coragem, porque o mundo eu digo que é muito pequeno, né? Quando você quebra barreiras, na verdade você se abre para o mundo e não há nada melhor, inclusive para quando você retornar ao seu país, você trazer ali muitas ideias, inovação e talvez, né, até um pouquinho da minha história, abrir porta para as outras pessoas também. Muito obrigado, parabéns pelo resultado que você conseguiu num país distante, né, e com resultados. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui na TV Band.